Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus. Com o seu pastor Rogério, nesta noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Nós temos uma palavra hoje no livro de João 20, capítulo 20, versículo 29, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Porque viste, creres, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, aqui é uma passagem onde que Tomé, um discípulo de Jesus, para que ele viesse acreditar que realmente Jesus tinha ressuscitado, ele teve que tocar nas feridas de Jesus para ele poder acreditar. Então, aqui a palavra diz: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creem. Então, nós devemos acreditar em Jesus Cristo. Nós devemos acreditar que se nós entregarmos a nossa vida a Deus, que se nós nos lançarmos a Deus, nós vamos, ao terceiro dia, nós vamos ressuscitar. Que a morte não vai nos vencer, que o mal não vai nos vencer. Então, se nós acreditarmos e confiar que como Jesus sofreu na cruz, que como Jesus foi crucificado, e mesmo assim ao terceiro dia ele ressuscita. Então, se você acreditar, meu irmão, minha irmã, talvez você está passando por uma grande luta na sua vida, talvez você está passando por uma grande dificuldade na sua vida, por um grande problema, ou deve que você está passando por uma doença, ou alguma coisa difícil, e você tem pensado até mesmo em parar, pensado até mesmo em entregar os pontos. Mas eu te falo nessa noite, bem-aventurado são os que não viram e creram. Talvez você até hoje nunca pôde contemplar o poder de Deus. Até hoje, talvez você nunca viu a grandeza de Deus. Mas hoje, se você crer, se você acreditar, se você confiar, então você é mais do que vencedor. Jesus confiou em Deus. E ele foi parar na cruz. E ele foi crucificado, ele foi judiado, mas mesmo assim ele não reclamou. Porque ele sabia que era plano de Deus. Então isso que você tem passado é um plano de Deus. Então tudo que nós passamos é plano de Deus na nossa vida. Então nós devemos glorificar Deus. Talvez outrora você estava na casa de Deus, você glorificava, aí vem uma doença na sua vida, vem algum problema na sua vida, aí você sai da presença de Deus. Mas Jesus, ele não fugiu, Jesus não abandonou a cruz, Jesus não enfrentou aqueles soldados que vieram prender ele. Jesus não tratou mal aqueles que interrogavam, os soldados que interrogavam ele. Jesus entendeu que era plano de Deus. Porque tudo que nós passamos, tudo que acontece em nossa vida é plano de Deus e é vontade de Deus. Você nunca vai passar uma coisa se não for da vontade de Deus, se não for plano de Deus. Ah, mas como é que pode eu passar uma coisa ruim? Como é que pode eu passar uma doença? Mas Deus permite. Para o quê? Para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos confiar nele. Porque muitas vezes a gente confia em nós mesmos. Muitas vezes nós confiamos na nossa beleza, na nossa saúde. E Deus quer que nós confiamos nele. Deus quer que nós acreditamos nele. Deus quer que nós rendemos a nossa vida a ele. Deus quer que nós entendemos que tudo nessa terra é passageiro, até mesmo esse corpo que nós temos, até mesmo o corpo que temos é passageiro. Então, o corpo não pode ser maior do que o Deus que nós servimos, o Deus que nos criou. Então, muita gente cuida do corpo, muita gente vai para a academia, tem uma alimentação boa, mas esquece de cuidar da alma, esquece de guardar a alma, que é o bem maior. Então, não adianta eu ter um corpo perfeito, não adianta eu ser uma pessoa bonita, se eu não tiver a presença de Deus, se a minha alma não estiver guardada em Deus, porque tudo vai passar.
pessoa bonita vai passar, a pessoa feia vai passar, a pessoa rica vai passar, a pessoa pobre vai passar também, tudo vai passar. Mas se nós acreditarmos em Deus, a nossa alma não vai passar em vão. A nossa vinda aqui não vai passar em vão. Por quê? Porque nós vamos tirar um bom aprendizado, uma boa lição do tempo que nós vivemos aqui. A maioria das pessoas sofre é porque não entende que ele vem aqui somente para tirar um tempo, aprender alguma lição. E tem gente que fica aqui, passa por tantas coisas e não tira uma lição. E nós devemos tirar essa lição. Então Jesus permite, Deus permite que nós passamos. Assim como Jesus é o maior testemunho vivo. O maior testemunho que já passou sobre esta terra se chama Jesus Cristo. E Jesus é o que? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então por que se Jesus sofreu, por que eu não posso sofrer? Se Jesus passou por luta, por que eu não posso passar por luta? Tem gente que quer se matar, tem gente que quer se desesperar. Por quê? Por causa da luta. Tem gente que se complica cada dia mais quando vem a luta, porque ele quer fazer do jeito dele, ele quer fazer da maneira dele. E nós não devemos fazer da nossa maneira. Meu irmão, minha irmã, se você entregou a sua vida para Deus, você tem que confiar em Deus. Você tem que acreditar em Deus. Porque no barco que você está, Jesus está nele. E esse barco não vai virar. Por mais que seja intensa a tempestade, por mais que seja intensa a luta que você está passando, pode ser intensa. Mas se Jesus está no barco, pode se acalmar, fique de boa. Você vai passar por isso. Você vai vencer. Tem as lutas, tem as perseguições, mas você vai vencer. Então, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Você não viu Jesus vindo mostrar para você os ferimentos na mão, nem nada. Mas se você crê em Jesus, se você crê que Ele morreu na cruz por mim e por você, se Ele nos ensinou, então, não, Jesus já me pagou pelos meus pecados, agora eu estou de boa. Não, Jesus morreu na cruz, não foi para pagar meus pecados não, nem os seus não. Jesus morreu na cruz para nos mostrar qual que era o caminho. Qual que é o caminho do cristão, qual que é o caminho da pessoa que serve a Deus. É luta, é sofrimento, é dificuldade, porque o mundo rejeita, o mundo persegue. Então se você tem enfrentado luta, perseguição, levante, mas você tem que confiar em Deus e saber que isso daí era verídico, ia acontecer, não tem jeito. Não tem como uma pessoa vir para Deus e nada acontecer, e nenhuma perseguição vir. Jesus, o que Jesus fez de ruim? Aí muitos concordam com a morte de Jesus, porque, não, mas Jesus morreu lá por causa do meu pecado. Agora eu já era. Jesus morreu na cruz para nos mostrar qual que era o caminho. Agora eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Mesmo Tomé precisou de ver, mas ele acreditou. Mesmo ele incrédulo. Talvez você é incrédulo, mas se você acreditar que Jesus morreu lá na cruz para te mostrar o caminho, para te mostrar como é que vai ser, como é que você tem que fazer, porque nada é comparado com a salvação, nada é comparado com a glória de Deus. Então não tem corpo perfeito, não tem lado financeiro perfeito, não tem casamento perfeito, não tem nada disso que é maior do que Deus, que possa ser maior do que Deus. Então para de se firmar nisso. A maioria das pessoas se distancia de Deus porque quando vem as tribulações, quando vem as afrontas de Satanás, então as pessoas vão embora e ficam com raiva de Deus. Mas por que Deus deixou passar por isso? Mano, não sei, mas é um plano de Deus, é para o seu próprio crescimento, para o seu próprio aprendizado, né? Para que você venha evoluir na fé, crescer na fé. Então a fé, ela precisa de ser coagida. Uma fé que ela é uma fé acomodada, ela não funciona, ela não vai para frente. Fé acomodada, tá uma porção de crente aí, tudo acomodado. Então eles não usam a fé. Eles vivem pelo que eles verem. Eles não usam a fé de jeito nenhum. E se vê uma pessoa usando a fé, nem sabe o que é fé. Nem sabe, nem conhece o que é fé. Tem muitos cristãos que não sabem o que é fé não. Pensa que fé é doidura. Mas para o mundo, a fé é loucura. Para o cristão, a fé não pode ser loucura. Então para Deus,
Para a gente fazer para Deus, não existe limite. Não existe limite de eu fazer sacrifício para Deus, independente de como eu estiver vivendo. Independente, não me importa. Deus está em primeiro lugar. Ah, mas está dando tudo errado. Mas Deus está em primeiro lugar. Deus, eu vou fazer para Ele. Quanto mais der errado, e quanto mais eu sofrer, e quanto mais eu passar dificuldade, mais eu vou glorificar a Deus. Mais eu tenho oportunidade de me aproximar de Deus. E você também. É isso que tem que acontecer na sua vida. Quanto mais dificuldade, quanto mais empecilho, quanto mais barreira, aí que você tem que estar perto. Aí que você tem que vir buscar Deus, aí que você tem que estar na casa de Deus, aí que você tem que estar na presença de Deus. Porque quanto mais levante, mais a vitória vai ser grande. Mais envergonhado seus adversários vai ser. Mais envergonhado aqueles que zombam de você vai viver. Essa doença que você está passando, essa luta que você está passando, vai ser envergonhada. Mas só pode ser envergonhada através da fé, através da firmeza, através da aproximação de Deus. Tem gente que se distancia de Deus. Ah, mas por que Deus permitiu que eu passasse isso? Não era para mim passar. Pô, você quer ser mais do que Deus? Você quer ser mais do que Deus? Deus sabe qual que é o propósito dele na sua vida. Deus sabe o que tem para você. Ah, mas eu conheço gente aí que estava doente e morreu doente. Mas talvez o corpo dele morreu doente, mas a alma sarou. A alma foi curada. O que importa é a alma. O que adianta eu ter um corpo bonito e uma alma doente? Uma alma enferma. Porque quando a pessoa está insatisfeita com tudo, quando ele não se alegra com nada, a alma dele está doente, moço. A pessoa está doente, a alma dele está pronta para desfalecer. Porque nós devemos sim, sempre estar alegre, independente da situação. Porque não é os momentos que me faz, é eu que faço os momentos. Então eu faço os momentos bons, faço os momentos ruins, é eu que faço, é você que faz. Então depende da minha alma. Se a minha alma tiver boa autoestima, posso estar lá morando debaixo da ponte, mas lá vai ser o meu palácio. Lá eu vou estar de boa. Quem vai ver vai ter até inveja de mim morando debaixo da ponte, porque a felicidade, o brilho, você entendeu? A alegria minha. Porque uma coisa que ninguém pode roubar é a sua paz, é a sua alegria, é a sua comunhão com Deus. Isso ninguém pode tirar. Quem vai tirar de você? Se é você e Deus. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Então você não viu, mas se você crer, se você acreditar, meu irmão, minha irmã, você vai arrebentar. Então, muitas vezes, a pessoa não tem mais nada para perder, cara. Não tem mais nada para ser envergonhada. Está envergonhada aí, ó. Aí fica naquilo. Não, mas vai para Deus. E um negócio, quando eu vou para Deus, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Se eu for tentar fazer do meu jeito, se eu for tentar fazer da minha maneira, então eu estou perdido. Se eu for tentar entender o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está trazendo para a minha vida, eu vou ficar maluco, eu vou ficar doido. Então eu tenho que ter a fé é minha companheira, a fé é lado a lado comigo, eu estou andando com a fé vai na frente, eu vou atrás. Os meus olhos vão ser os olhos da fé. Eu não vou esperar ter para contemplar, eu vou contemplar antes de eu ter, eu vou afirmar antes de eu ter. Então é assim que é a fé. A fé você tem que ver além, você não vê no seu próprio umbigo. Então a situação está difícil, o momento é difícil. Ah, está doente, está passando por dificuldade, está nos vícios, mas não, é uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade de eu usar a minha fé, de eu exercer a minha fé. Então muitos brigam por dinheiro, por ouro e prata, mas você tem que brigar pela fé. Porque pela fé, meu amigo, minha amiga, minha irmã e meu irmão, você não vai viver bem só aqui não. Você vai viver bem depois que você partir dessa terra. Depois que você for embora dessa terra, depois que a sua alma deixar essa matéria, esse corpo, ainda você vai viver bem. Ainda você vai ter vida. Ao terceiro dia você vai ressuscitar. E você vai estar lá, ó, junto com Deus. Você vai estar contemplando a glória de Deus, a grandeza de Deus. Por quê? Porque você foi fiel aqui na terra. Porque você teve Deus como seu instrutor. Você se deu 90% para Deus e 10% para você. Então assim que devemos fazer. As pessoas ensinam, não, tem que dar 10% para Deus e 90% para que fica com você. Não, não é não. É 10% para você e 90% para Deus. Tudo na sua vida, Deus tem que estar em primeiro. Tudo
tudo para dar certo, senão não vai dar certo. Então se eu tiro um pouquinho para Deus, não tem como. O momento tem que ser intenso. Eu vou viver Deus intensamente, eu vou buscar intensamente. Eu vou me lançar intensamente. Porque quanto mais eu me der para Deus, mais Deus vai fazer o melhor dele em mim. E o melhor de Deus é o melhor de Deus, cara. Não tem como. Você, de tanto insistir, de tanto bater, de tanto buscar, vai acontecer. Tem que acontecer, porque não tem outro jeito. Porque cada dia mais a sua fé está onde? Tem Deus. A sua busca está onde? Tem Deus. Então toda situação está contando tudo contra. O momento não é favorável. Mas aí é onde que você vai renascer. As grandes mentes, as grandes pessoas que tem neste mundo, eles não tiveram as ideias brilhantes deles no momento que eles estavam lá na praia bebendo água de coco. Não! Eles tiveram uma brilhante ideia quando eles estavam no sufoco, quando eles estavam desesperados, quando eles estavam coagidos. Então eles tiveram a brilhante ideia. Então no sofrimento, na luta, é que vem as ideias grandes. As oportunidades grandes vêm através, né, das lutas, da dificuldade. Aí vem as ideias grandes. Porque enquanto tá bom, tá legal, se acomoda. Isso é do ser humano. Então a fé move montanha. A fé move montanha. Talvez já te falaram que você não vai ser ninguém, que você não é ninguém, que você é a ovelha negra da família, você não é nada, tal. Você é um doente, você é um leproso, você é não sei o quê. Não, estou de boa. A minha fé está em Deus. A minha fé está em Deus. Eu vou permanecer nele. Vocês me verem como um leproso, vocês me verem como um fardo, mas eu me vejo como o melhor de Deus. É assim que você tem que se ver. Você que está do outro lado aí, você tem que se ver dessa forma. Se ver como o melhor de Deus. Então a graça e a paz, e até o próximo programa Além de Deus. Então, pessoal, não deixe se levar por este mundo. Mundo de mentira, de ilusão, de engano. Não deixe que esse mundo fale quem você é ou que você deve ser. Não, você é o melhor de Deus. E que Deus te abençoe nessa noite, que Ele fortaleça, te dê paz, te dê força, te dê esperança. Bem-aventurado é o que não viu, mas ele acredita. Talvez você não viu, mas você acredita. Você é bem-aventurado. Então que Deus te honra nesta noite. Que Ele te honra com o poder dele. Talvez você está aí no fundo do poço, mas é o momento de você olhar para riba e falar assim, eu tenho um Deus, eu tenho alguém que vela por mim, eu tenho alguém que não discrimina, que não vai me julgar, não vai me condenar, vai me ajudar. Se eu me ajudar, então em primeiro lugar, você se ajuda. Você se ajuda. Se você não se ajudar, Deus não pode fazer nada. Aí você está perdido. Então que Deus te abençoe nessa noite e te fortaleça. A graça e a paz a todos.